Meu nome é Adriana Maurília. Venho neste vídeo falar para vocês sobre paradigma. Primeiramente, sobre o conceito. Um paradigma de programação é um conjunto de ideias que fornecem ao programador uma visão sobre a estruturação e execução de um programa. O modelo imperativo de programação, que é um dos mais antigos de todos, baseia-se no modo de funcionamento do computador. Isto é refletido na execução sequencial em comandos e no armazenamento de dados alterável. Conceitos que são baseados na maneira pela qual computadores executam programas a nível de linguagem de máquina. As linguagens imperativas são caracterizadas em três conceitos: variáveis, atribuições e sequência. O estado de um programa imperativo é mantido em variáveis de programa, que são associadas em localizações de memória que correspondem a um endereço e um valor de armazenamento. O valor da variável pode ser acessado direta ou indiretamente e pode ser alterada através de um comando de atribuição. O comando de atribuição introduz uma dependência de ordem no programa e o valor de uma variável é diferente antes e depois de um comando de atribuição. Já as funções de linguagens de programação imperativas são descritas como algoritmos que especificam como processar um intervalo de valores a partir de um valor de domínio, com uma série de passos prescritos. A repetição ou laço é usado extensivamente para processar os valores desejados. Laços são usados para varrer uma sequência de localizações de memória, tal como vetores, ou para acumular um valor em uma variável específica. É interessante também comentarmos que as linguagens de programação imperativas, em algumas situações, são chamadas de procedurais. Os paradigmas imperativos encontram-se nas linguagens Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, Módulo 2, C e ADA. E em cada uma dessas linguagens são abordados os seguintes tópicos: valores e tipo, expressões, comandos e sequências, declarações, procedimentos e funções. Agora irei falar sobre paradigma funcional. O paradigma funcional corresponde em desenvolver funções que selecionam um determinado problema. Tais funções obedecem aos princípios matemáticos, embora nem sempre podem ser consideradas funções totais. Uma função é dita total quando todo elemento de um conjunto A tem um representante em um conjunto B. Normalmente, todos os cálculos matemáticos levam em conta funções totais, por serem de menor complexidade que as funções parciais. O paradigma funcional trabalha de forma avaliativa, assim como as calculadoras. Lê uma expressão, calcula o seu valor e apresenta o resultado. As características predominantes da programação funcional é que o significado de uma expressão é o seu valor e o papel do computador é obtê-la. Agora falaremos algumas características sobre paradigma funcional. As expressões são a representação exata da informação. As expressões podem ser associadas a nomes. Todos os nomes que em uma expressão têm um valor único é imutável. Os valores dependem dos valores das subexpressões que as constituem e não permite efeito colateral em funções. A linguagem oferece transparência referencial. Vantagens: mais eficiente que as linguagens imperativas para cálculo recursivo, transparência referencial, grande flexibilidade, capacidade de abstração e modularização,
Agora as desvantagens. Ilegabilidade de código e os programas podem ser menos eficientes. As primeiras linguagens do paradigma funcional são Lisp, ML, Miranda e Haskell. Espero, com esse vídeo, vocês possam, aprender um pouquinho mais sobre paradigma imperativo e paradigma funcional. Bom, agora a gente vai falar sobre o paradigma lógico, que é um dos paradigmas da linguagem de programação. Só relembrando, o conceito de paradigma é um estilo de programação apoiado por um conjunto coerente de conceitos de linguagem de programação. O paradigma lógico, ele também é conhecido como linguagem declarativa. Ele é baseado em lógica simbólica e utiliza inferência lógica para produzir resultados. O que seriam essas inferências lógicas? Seria a utilização da indução para a resolução dos teoremas. Um exemplo básico seria Maurício pensa, Valdomiro pensa, Ettore pensa, Ronaldo pensa. Logo, todos os homens pensam. Isso é uma inferência. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a inferência, porque a gente pode cair numa falsidade. Ou seja, João é ladrão, Fernando é ladrão, Manuel é ladrão. Logo, todos os homens são ladrões. Isso é falso, tá? E é de extrema importância que sejam realizados vários testes contra esse tipo de falhas. A programação lógica ela é composta por um conjunto de fatos e coleção de regras de inferência que estabelecem relações entre os fatos. O cálculo de predicados ele é adotado no paradigma lógico. A proposição é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa. Ele pode envolver diversos objetos e suas relações. A lógica formal provê meios para descrever proposições formalmente para verificação de sua veracidade. A lógica simbólica expressa proposições, relacionamentos entre proposições e descreve o processo de inferência a partir das proposições verdadeiras. Seriam as proposições objetos representados por termos simples, constantes ou variáveis. Exemplo, homem, mulher, João, Maria, X e Y. E temos as proposições compostas, que são ligadas por conectores lógicos. O que seriam esses conectores lógicos? A gente vê aí nomes e símbolos de alguns, tá? Negação, conjunção, disjunção, equivalência e implicação. Nós temos também a forma clausal no paradigma lógico. O que seria a forma clausal? Seria uma forma padrão de compor uma proposição. Aí a gente vê no exemplo que tanto os As quanto os Bs são termos, e significa que se todos os As forem verdadeiros, pelo menos um dentre os Bs será verdadeiro. A gente vê que o lado direito é um antecedente e o lado esquerdo é o consequente. A resolução é uma regra de inferência a ser aplicada na resolução de uma forma clausal. O que a gente conclui disso? Que os programas reúnem uma série de dados e regras e as usam para gerar conclusões. Estes programas são conhecidos como sistemas especialistas ou sistemas baseados no conhecimento, que simulam em muitos casos a ação de um ser humano. Um exemplo de linguagem de programação é o Prolog. Seria uma das mais utilizadas para programação lógica. E ela geralmente é usada para inteligência artificial. Bom, a gente fica por aqui e obrigado por assistirem. Com relação à linguagem de programação vista por paradigmas, eu vou falar sobre o POO, Programação Orientada a Objeto, que tem como ideia básica aproximar o mundo real do mundo virtual. A ideia fundamental é simular o mundo real dentro do computador, onde hajam partes que se interajam, ou seja, objetos se interajam para que a programação funcione da maneira mais natural possível.
bastando o programador moldar o mundo dos objetos para que eles conversem entre si e funcionem de maneira adequada. Que o mundo real é composto disso, de partes. O nosso sistema do nosso corpo são partes que conversam, interagem e formam esse sistema maravilhoso que é o corpo humano. E esse estilo POO tenta colocar isto em prática, funcionar dessa forma, interagindo os objetos através de mensagens que o programador vai especificar, e essas mensagens de forma ao programa conversar adequadamente e que o sistema funcione da melhor maneira possível. Essa é a ideia principal do estilo POO, Programação Orientada a Objeto. You shot it